Paysandu fica próximo da renovação de contrato com os Nemir Whites para as próximas 2 temporadas. No vídeo de hoje quero trazer um pouco mais de detalhes a respeito dessa negociação com o Banco Bampará para os nomes do estádio da Curuzu. Além disso, quais são as cifras envolvidas nesse acordo que já teve, inclusive uma boa relação de 2020 até agora, o encerramento desse primeiro contrato no final deste ano de 2022 e como a diretoria pode usar essa grana da melhor forma possível. Pode investir em jogadores, quitação de dívidas, investimentos também no CT. Quero trazer um pouco de detalhes dessa grana, muito legal, muito positiva, chegando no papão. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para conferir também nossos outros vídeos aqui do Paysandu. Caso você seja pela primeira vez assistindo o nosso canal, convido você a se inscrever e também conferir a nossa playlist do Black Cartel aqui do Paysandu, dentro do nosso canal, que eu vou estar deixando na tela final. Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é do nosso patrocinador aqui do Black Cartel, a UP Sportsbet, casa de apostas esportivas, patrocinadora oficial, inclusive da Série C do Campeonato Brasileiro. E você lá, além do jogo do Papão, que acontece ainda no próximo sábado contra a equipe do ABC lá em Natal, você pode fazer a sua aposta com a UP Sportsbet nessa partida. Além disso, com outros jogos bem legais no decorrer da semana. Quarta-feira com Flamengo e São Paulo na Copa do Brasil. Na quinta-feira teremos aí Corinthians e Fluminense também na semifinal da competição nacional e diversas outras partidas, Série B no meio de semana, também no final de semana com a Série A, Série B, Série C com o Paysandu dentro de campo. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da UP Sportsbet, patrocinadora oficial da Série C do Campeonato Brasileiro e também a nossa apoiadora aqui no Black Cartel. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar dessa notícia confirmada pelo Globo Esporte ainda na última semana, dando conta da proximidade de renovação das negociações, já muito bem encaminhadas, tanto com a diretoria do Paysandu, juntamente também com o Bampará, o Banco do Estado do Pará, que já vem patrocinando os Nemir Whites da Curuzu, no caso do Paysandu, e também no Baianão, do Remo, desde o final do ano de 2020. Naquela ocasião, os valores foram ali mais ou menos na casa de R$1,5 milhão de reais, pagos em 2 parcelas, contrato o final do mês de outubro de 2020 e agora se encerrando também no final do mês de outubro de 2022. Os valores e também a duração de contrato deste novo acordo ainda não foram divulgadas, já que está em fase final de renovação, mas a tendência é que seja ali nos mesmos moldes, mais 2 anos de duração, fazendo esse novo vínculo até outubro de 2024 e possivelmente mais R$1,5 milhão de reais para os cofres do Paysandu e também do Remo, uma boa forma tanto da divulgação da marca quanto também para ajudar os dois clubes e o próprio banco, o Bampará. Abre aspas para o que disse o presidente do Papão, o Ettinger, ainda nessa entrevista. Esse contrato acaba no final do ano, já colocamos a nossa posição dentro de uma carta proposta do Bampará para a renovação por mais 2 anos. O Remo também deve ter colocado, fazemos um acordo, mas ainda não tivemos uma resposta nem negativa nem positiva. Esperamos até o fim do mês, contou aí o presidente bicolor. Ainda destacou o retorno das obras no centro de treinamento do clube. Ele não dá uma previsão para a entrega do primeiro campo, mas ressalta que o processo está seguindo de acordo com as possibilidades financeiras. Então dando um indício de como essa grana deve ser utilizada dos Nemir Whites juntamente com o banco o Bampará para a construção, as últimas reformas no centro de treinamentos para a utilização a partir de 2023. Abre aspas, retornamos às obras há 15 dias, assim que as chuvas pararam. Nesse exato momento, acabamos a obra de terraplanagem do primeiro campo, estamos já à compra do material de drenagem. Dar uma previsão é complicado porque envolve dinheiro. O nosso foco total é no acesso, por isso não queremos dar uma data, concluiu o Maurício, o presidente do Papão, nessas suas obras. A construção do centro de treinamento é importante, já que a CBF exige muito para que não tenha os treinamentos no mesmo campo de jogo das partidas oficiais, então certamente um passo importante, tanto para o time profissional quanto também nas categorias de base, esse seu investimento na infraestrutura. Então essa forma de investimento alternativa, que poucos clubes, infelizmente, aqui do Brasil, quero trazer um pouquinho mais de números a respeito dos Nemir Whites, poucos clubes têm essa criatividade, uma forma de ganhar uma grana extra, além, por exemplo, da venda de jogadores ou até mesmo da bilheteria, das negociações com os direitos de transmissões. O Paysandu e também o Remo, os dois principais clubes da região norte do país, colocando uma grana no bolso através também da venda dos seus Nemir Whites dos seus estádios. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você concorda aí com essa forma de investimento do Paysandu para as reformas, as últimas obras
dentro do seu centro de treinamento, essa grana extra chegando do Bampará, como eu falei para vocês. Como os números ainda não foram revelados, a tendência é que seja mais ou menos em acordos parecidos daquele 1,5 milhão de reais que foram recebidos a primeira parcela ainda no final do ano de 2020 e a segunda em fevereiro de 2021. Naquela situação, a diretoria usou ali aquela verba para a quitação de dívidas trabalhistas, principalmente aquelas de curto prazo. Dessa vez, né, o dinheiro será destinado possivelmente para o investimento na estrutura do clube. Quero comentar com vocês também em nosso vídeo de hoje outros clubes aqui dentro do futebol brasileiro que já usam essa forma alternativa de renda para os seus cofres, né? Que é a venda dos naming rights destinados principalmente a grandes empresas internacionais, multinacionais ou até mesmo algumas empresas nacionais. Em relação a mais grana colocada no bolso até esse momento, aparece ali na primeira colocação o Corinthians juntamente com o Palmeiras. Venda de 20 anos, né, nesse seu contrato, o Corinthians com a Neoquímica e o Palmeiras com a Allianz faturaram pelo menos 300 milhões de reais, é o que está previsto para os próximos anos. O Atlético Paranaense foi o pioneiro aqui no Brasil a fechar um acordo ainda com a empresa japonesa Kyocera lá no ano de 2005 até o final da temporada de 2008, rendendo $1,5 milhão por ano. Acabou que o Atlético, depois desse período, queria um valor um pouquinho maior, enfim, por conta inclusive da Arena da Baixada estar cotada para a Copa do Mundo, já confirmada, melhor dizendo, dentro daquele período no final de 2008. Acabou que não teve renovação. Outras regiões do Brasil, como por exemplo a Fonte Nova e a Arena de Pernambuco, na teoria ali inicialmente eles fecharam um contrato com o grupo Petrópolis, dono da Itaipava. Seriam 10 anos de duração, o que daria no total 100 milhões de reais durante essas 10 temporadas, daria mais ou menos 10 milhões de reais anual. Entretanto, teve alguns problemas, né? Não podia vender as bebidas dentro do estádio, ficou uma bagunça danada. E como eram negociações com o governo, né? É muito mais fácil você diminuir essa verba. Acabou que no final ficou ali 10 anos de duração, inclusive já acaba, né? Nesse ano de 2023. Por 10 anos em Salvador, na Arena Fonte Nova, 50 milhões de reais, e na Arena de Pernambuco com apenas 20 milhões de reais, né, por 10 anos de duração. Inacreditável, né, como conseguiu negociar mal. Enfim, na minha opinião, poderia ser uma outra alternativa para a equipe do Paysandu, assim, fechar um contrato ainda mais longo, envolvendo inclusive cifras maiores, ou com o próprio Bampará, ou buscar outras empresas grandes, né, que estão instaladas no próprio estado do Pará, ou até mesmo na região norte do país. Outras grandes empresas, né, que estão aí no Pará, tanto a Alu Norte, a gente pode considerar também a Albras e também a Celpa. O Bampará, que inclusive era só a 10ª maior empresa do Pará lá em 2010, esse ranking certamente acabou mudando, mas, por exemplo, a Alu Norte era uma empresa bem mais rica, né? Então, quem sabe a diretoria do Papão, ou juntando, fazendo ali um consórcio com as empresas paraenses, né? Acho que poderia ser uma boa alternativa, porque é uma das principais marcas, né? A gente pode considerar assim, do norte do país, e também tendo essa alusão com outras grandes empresas, acho que fortaleceria as duas partes e colocando mais grana, né, dentro dos cofres do Papão. Com esse acordo do Bampará, a tendência é que seja ali 2 anos de duração, por $1,5 milhão de reais, dá mais ou menos 750 mil reais anuais. Essa parcela, né, que tende a ser paga em uma vez nessa última negociação com o Bampará. Na minha opinião, acho que poderia tentar pelo menos ali a gente imaginar um contrato mais longo e mais vantajoso, 10 anos de duração por 20 milhões de reais. Acho que seria um valor até justo, daria mais ou menos quase o dobro do que conseguiria hoje, né, com o Bampará, 2 milhões de reais anuais. Geralmente essas cifras não são pagas de uma só vez, então ou fica sendo uma parcela anual, que eu falei, né, que daria 2 milhões, ou mensal daria mais ou menos 166 mil reais. O que assim, pode não ser uma grana absurda, mas já ajudaria, por exemplo, na construção do próprio CT, né, que a diretoria vem investindo, nas dívidas de curto prazo, como inclusive foi pago com essa grana que chegou dos naming rights, dessa venda dos direitos de nome do estádio da Curuzu lá em 2020, ou até mesmo para a contratação de bons atletas, né? Vamos imaginar que hoje, dentro do universo da Série C do Campeonato Brasileiro, com basicamente 170 mil reais, você consegue pelo menos trazer ali 3 bons jogadores de um nível um pouquinho mais elevado. Se a gente considerar, né, tomara, né, uma Série B para o Papão nos próximos anos, pelo menos daria para trazer uns 2 jogadores ali de um bom nível técnico em relação à segunda divisão, e numa Série A, né, você pagar 170 mil para um jogador já dá um bom atleta para agregar dentro do elenco, então ficaria sendo uma forma de um patrocínio bem mais viável, com um contrato inclusive mais longo, né, porque dá uma certa garantia para os cofres do clube, visando principalmente o longo prazo. Eu quero saber a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto. Você acha que a torcida comprou bem essa ideia do Bampará patrocinar a Curuzu desde o final, né, no ano de 2020? Se você acha que é uma boa alternativa, ou continuar com o próprio banco e exigir, né, umas cifras maiores, ou até mesmo um contrato de um maior período de duração, ou buscar outras empresas, enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários.
Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para conferir também mais vídeos da equipe do Paysandu. Aqui no Black Card a gente grava sobre vários clubes, né, meio que fora do eixo, o Paysandu, o próprio rival, o Remo, né, Atlético Paranaense, Coritiba, Vitória e Bahia. Enfim, caso você seja torcedor ou do Papão ou desses clubes que eu mencionei, pode conferir aqui embaixo também as outras opções, né, de vídeos em nosso canal. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da UP Sportsbet, patrocinador oficial da Série C do Campeonato Brasileiro, para você apostar também na vitória do Papão contra o ABC no próximo final de semana. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!